amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL. Afinal, começou a semana 6, vitória do Tampa Bay Buccaneers sobre o Philadelphia Eagles, 28-22. Uma vitória previsível, tão previsível que eu tô aqui com o placar assim, que eu coloquei ontem, tá? Coloquei 28-20. Eu nunca torci tanto contra uma conversão de 2 pontos. Maldito Watkins, não ia mudar nada, torcedor dos Eagles. Não ia ganhar, não ganhou. Eu quase cravei o placar. Então aproveito e já faço o convite para você conferir os meus palpites para essa semana. Estão lá no meu blog, link está aqui embaixo na descrição. Convido você aí, tem 14 partidas nessa semana, semana passada eram 16 e eu acertei 13 vencedores. Ainda vou cravar um placar, mas eu estou indo bem nos vencedores. O pessoal está fazendo apostinha aí com os meus palpites. Ó, espero que você lembrado lá na frente, você ganhar uma bolada, tá? Lembra do amigo aqui. Bom, vamos falar do Thursday Night Football, vamos falar também de algumas notícias daí que estão ao redor da NFL e trazer aqui a programação do final de semana, aqueles jogos que você não pode perder de forma nenhuma neste domingão. Então, já peço para você deixar o seu comentário, curtir esse vídeo, a sua interação está muito importante. Estamos crescendo graças a vocês, muito obrigado mesmo. Passamos os 15.300 inscritos, a meta é ousada para o final da temporada com 20 mil inscritos, mas não estou aqui para sonhar baixo não. O Tom Brady falou que tem que sonhar lá no alto, eu estou sonhando lá no alto. E também, você que está chegando agora, Toque Passa, já assina o canal e clica no sininho aqui embaixo para receber a notificação sempre que o vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar dizendo aqui que eu tô com a camisa dos Vikings, porque tem 2 torcedores dos Vikings que merecem homenagens aqui. O Herman foi lá no meu Twitter, no @RafaBellatini, deixou umas mensagens muito legais. Fiquei muito feliz mesmo pelas suas mensagens, Herman, cruzeirense e torcedor dos Vikings. E também o Lindomar Razeira, que mandou mensagem no YouTube, falou que conheceu o canal agora, já se inscreveu e quer notícias dos Vikings, quer que eu fale dos Vikings, nós vamos falar porque tem jogo bom dos Vikings nessa semana, então fica ligado nesse vídeo. Vamos começar a falar de algumas notícias da NFL, notícias envolvendo o Covid. Eu falei que seria um fator durante a temporada e nós temos 2 jogadores que podem perder a rodada no final de semana por conta da Covid. O Arizona Cardinals com o Chandler Jones, tá? E também tem no Chicago Bears, no running back, o Damien Williams, tá na lista de Covid. Esses 2 jogadores ainda podem jogar no final de semana, a gente vai explicar o protocolo. Só ressaltando que lá nos Cardinals a situação é um pouquinho mais complicada, porque nos Cardinals, além do Chandler Jones, tem 2 membros do staff que também deram positivo. Isso quer dizer o quê? Que se tiver mais um caso, eles entram num protocolo mais rígido, mais testes, uma situação mais complicada. A gente está monitorando essa informação, só que os jogadores podem jogar. Por quê? Eles são vacinados, então eles podem receber a liberação e poder jogar no final de semana se derem 2 resultados negativos dentro de 24 horas. Se isso acontecer, eles podem jogar. O Damien Williams está assintomático, então é só dar teste negativo dentro de 24 horas e aí ele pode jogar contra os Packers. O Chandler Jones, segundo o Cliff Kingsbury, está sintomático, então a situação é um pouquinho mais difícil, porque além dos testes negativos, ele tem que passar 48 horas sem sintomas. Se isso rolar, ele pode ir para o jogo, porque são vacinados. Se não fossem vacinados, o protocolo dizia 10 dias de quarentena, sem questionamento, sem teste. Vai lá, 10 dias de quarentena de qualquer jeito. A gente vai ficar de olho nesses jogadores. E também vamos falar da equipe do Washington Football Team, que vai aposentar sua 3ª camisa do Sean Taylor, ex-safety, um jogador histórico com toda certeza, um cara que merece muitas e muitas e muitas homenagens. A rua até ali do estádio vai passar a chamar Sean Taylor. É um cara com uma história tremenda, um dos grandes jogadores da história da liga, com toda certeza. Tanto é que vai merecer só a 3ª camisa aposentada na equipe do Washington Football Team, que é bem assim, rígido, né, com relação a aposentar os números. Mas a situação é um pouquinho mais aí para baixo, está todo mundo falando que essa decisão por homenagear neste momento o Sean Taylor tem mais a ver com os bastidores do que com a carreira do Sean Taylor. É um momento que está voltando à tona todo aquele problema dos processos da questão trabalhista envolvendo Washington. Afinal, fez a vítima aí, o Gruden é vítima dos e-mails do Bruce Allen, ex-presidente da franquia. A gente sabe que o Washington tem usado muito esse subterfúgio, essa cortina de fumaça para tirar o noticiário negativo, o nome do time do noticiário negativo. Fez isso com relação a mudar o nome, né? O Dan Snyder tinha falado que jamais mudaria o nome da franquia.
mudou assim que as coisas começaram a esquentar, o noticiário ficou negativo demais pro lado de Washington. Também foi lá e colocou, vou colocar quem é minha esposa como proprietária do time também, porque é a mulher, a força da mulher. No dia seguinte ele estava suspenso por conta daquele problema todo e a Tânia passou a ser a chefe, a dona, e ela responder. Então ele comanda por telefone, né, como diria lá o Oswaldinho, com o senhor Valdemar como técnico. Então a gente fica com o pé atrás um pouquinho, reticente nessa história toda, porque por mais justa que seja a homenagem, me parece muito mais uma questão de cortina de fumaça. Agora vamos falar do Thursday Night Football, vitória do Tampa Bay Buccaneers, 28-22. Tampa Bay Buccaneers tranquilaço, aquela derrota para a equipe dos Rams já está lá para trás, né? 5-1, tranquilo, caminhando com tranquilidade para chegar nos playoffs e sonhar com o bicampeonato. E a equipe dos Eagles está com 2-4. Não vai brigar pro playoff, só que é uma terra menos arrasada do que eu imaginava, tá? Eu esperava uma temporada muito pior da equipe dos Eagles, estão fazendo um trabalho bem decente e, tiveram chance, né? Podiam ter buscado um placar melhor aí, saíram do 28-7, conseguiram chegar nesse 28-22, ficaram perto de conseguir ganhar a partida até contra a equipe de Tampa. Então, é um cenário muito menos pior do que eu imaginava. Tenho críticas, sim, ao Sirianni, porque, tá certo, eu falei aqui ontem que o segredo para a equipe dos Eagles seria passar a bola, apostar na secundária problemática da equipe dos Buccaneers, que cede muitas jardas, que cede muitas big plays, e ainda perdeu o Sherman durante o jogo, né? Saiu com um problema muscular ali, então é mais uma lesão dessa já problemática secundária da equipe de Tampa. Só que isso não quer dizer que você tem que abandonar completamente o jogo terrestre. Você tem que tentar. É difícil correr contra a defesa de Tampa? Sim, é difícil, mas você tem que mostrar, porque senão você fica muito previsível, você complica a vida do seu quarterback. E o Sirianni complicou a vida do Jalen Hurts. No final, foram 19 tentativas de corrida da equipe dos Eagles, né? Sendo 10 com o Hurts, que aí você fica até naquela dúvida se ele correu porque era a ideia de correr, não pareciam draws, pareciam mais jogadas que ele teve que correr com a bola. E o Sanders só recebeu 9 bolas para correr. Foram 9 tentativas de corrida. E no segundo tempo ele mostrou que poderia ter tentado um pouquinho mais. Eles poderiam ter tentado estabelecer o jogo terrestre no começo da partida, não só quando estava muito atrás do placar. Porque aí ele teve uma sequência ali com uma corrida de 23, outra de 14 jardas. No fim ele teve 56 jardas nessas 9 carregadas. Ou seja, ele tinha condições de conseguir alguma coisa e o jogo poderia ser muito mais balanceado dessa forma. Então eu critico o Sirianni por esse... Acabou sendo um ataque que produziu muitas poucas jardas. Apesar do placar ter sido apertado, foi uma questão ruim, tá? Eu critico o Sirianni nesse pensamento. Ele focou muito em fazer passar a bola. E isso é ruim. O Hurts acabou sendo 12 de 26, ou seja, teve um aproveitamento muito baixo nos passes. 115 jardas, um passe para touchdown, uma interceptação. Ele anotou 2 touchdowns ainda, terrestres, correndo com a bola aí. Foi bem o Hurts. Eu tenho minhas dúvidas com relação, mas não dá para avaliar o Hurts com essa equipe dos Eagles dessa forma. Já do lado da equipe do Tampa Bay Buccaneers, esse problema na secundária, mesmo assim a defesa foi capaz de segurar essa vitória. Tom Brady terminou 34 de 42, 297 jardas, 2 passos para touchdown, uma interceptação. Discutível ali uma segunda interceptação, mas acho que foi uma interceptação só apenas. E destaque também para o Leonard Fournette, que foi mais uma vez um fator, está correndo bem, 22 carregadas, 81 jardas, 2 touchdowns anotados com as próprias pernas para o Leonard Fournette. Posse de bola foi um fator importante também, né? O ataque dos Eagles, até essa questão do jogo terrestre, gasta um pouquinho mais de relógio. No primeiro tempo, foram 21 minutos para a equipe de Tampa no ataque. Isso mata a sua defesa. A defesa não consegue respirar. E aí você tinha 3 and out. Corre com a bola, gasta relógio, dá tempo para sua defesa respirar, não tenta tudo no passe que fica parando o relógio, você não consegue dar tempo para a galera, você tem que segurar um pouquinho mais essa posse de bola. E no jogo completo, foram 40 minutos, dos 60, quase 40 minutos de posse de bola para a equipe de Tampa. Aí não tem como dar certo, não tem como resolver. E parabéns para o Tom Brady, né? Porque desses 40 minutos aí ele gastou quase 6 minutos naquela última campanha. Estava com 6 pontos de vantagem apenas Tampa e ele mostrou como gerir um relógio. Cara, você gastar 5 minutos e 40 segundos é sensacional. Ele parou lá na beira da endzone, poderia ter anotado mais pontos, a equipe não precisava, mas incrível você gastar todo esse tempo
Pô, meus parabéns aqui pro Tom Brady, que partida, mais uma vez, ele vai mostrando, né? São 10 vitórias já nessas semanas curtas, 10 vitórias e uma derrota apenas, ele bateu o recorde que era do Peyton Manning, tem a melhor marca da NFL em jogos de semana curta, com apenas 3 dias de preparação. Falamos que o Brady podia ter problema com o dedo, mostrou que não. Tá tudo tranquilo lá pro nosso amigo Tom Brady, que falou aí antes da partida também em entrevista que ele sente que ele poderia jogar até os 50, até os 55 anos. Bom, eu não duvido não, tá? O cara parece um robô mesmo, uma máquina, vai jogar até os 45 numa boa, mas eu acho que ele não vai seguir muito a carreira porque a Gisele vai estar falando, filhão, deixei você ficar no bar até os 45, aos 60 não dá também, né? Vamos nessa, eu quero curtir aqui a vida, me aposentei já das passarelas. Passarela que não tinha problema, você tá esperando o quê? Ter um problema de verdade para acabar parando? Então eu acho que a temporada que vem será a última de Tom Brady de qualquer forma. Agora vamos falar dos jogos que eu tô aguardando para esse final de semana. Tem uma menção honrosa, a menção do editor aqui, que é o jogo entre Dolphins e Jaguars, porque estou embarcando em algumas horas para Londres para assistir esse jogo lá no estádio do Tottenham. Esse jogo às 10h30 da manhã no horário de Brasília, 12h30 da tarde aqui em Portugal, no mesmo horário de Lisboa e também de Londres. E é um jogo legal, porque podemos ter a volta do Tua Tagovailoa, que vai encontrar o Trevor Lawrence. Não é um jogo de encher os olhos, eu esperava uma partida muito melhor, que eu esperava a equipe dos Dolphins como um time brigando por playoffs e uma evolução nessa equipe dos Jaguars. Não aconteceu. Para mim, poderia ser a última partida do Urban Meyer como técnico dos Jaguars, mas eu acho que não vai rolar, porque eu tô apostando na vitória dos Jaguars por muito pouco. Esse time dos Dolphins está um time em frangalhos, está caindo pelas tabelas, é incrível, um dos piores em estatísticas gerais da NFL, é um time muito ruim mesmo. Estão falando até... É triste, né? Porque o Brian Flores fazia uma crescente tão boa com essa equipe, montando ali, você percebia que tinha um caminho nessa equipe, mas do ano passado, quando não conseguiu vagar nos playoffs, e agora desandou de vez, tudo muito ruim. Então até falando que o Brian Flores vai voltar a trabalhar nos Patriots na temporada que vem, não descarto, acho que tem grandes chances dele voltar a trabalhar lá com o Bill Belichick na equipe do New England Patriots. Então é um jogo que eu esperava mais, e eu tô esperando uma vitória do Jaguars. Eu espero que tenha muitos pontos, tá? Porque Trevor Lawrence contra o Tua Tagovailoa, o primeiro encontro deles na NFL, eles já disputaram um final de college football junto, o Lawrence levou a melhor com a vitória de Clemson, ganhando o título sobre Alabama. Vamos ver como é que vai ser, 2h30 da tarde no horário aqui de Londres, 10h30 da manhã no horário de Brasília. 2 da tarde de Brasília, aquele primeiro horário, vou separar alguns jogos aqui, começando com o melhor de todos, o melhor jogo do final de semana, sem sombra de dúvidas. Eu não sei como é que esse jogo não está no Sunday Night, que vai ter lá o Geno Smith contra o Big Ben, o Big Balsa, né? Tem Chargers e Ravens. Que jogaço, jogo lá em Baltimore, uma expectativa lá no alto, porque dois treinadores muito bons, né? O Brandon Staley tá, para mim, sendo o melhor técnico da temporada, que tá conseguindo tirar o melhor dessa equipe de Los Angeles, eu ia falar de San Diego, de Los Angeles, lá do Chargers, e o Harbaugh, que tá fazendo um trabalho incrível. Lamar Jackson contra Justin Herbert, dois dos quarterbacks mais legais de se ver na NFL nesse momento. O Lamar tá num crescente muito grande, inclusive no podcast tava falando com o Shermy, porque ele tá acertando uns passes incríveis, né? E o Sherman até falou, pô, se agora esse cara começar a acertar esses passes e virar um grande passador como a gente tá vendo ele ser, aí ferrou, né? Porque ele com as pernas já imparáveis, você imagina ele acertando o passe também, aí vira cheat code, né? Não tem como fazer alguma coisa contra o Lamar Jackson, mas ele tá muito bem. Mesmo o Justin Herbert é um cara espetacular. Semana passada mostrou um jogo contra os Browns mais uma vez, que eu espero um jogo de muitos pontos nesse domingão. O que vai ser legal? Melhor ataque da NFL é dos Ravens nesse momento, o sétimo melhor é da equipe dos Chargers. Terceiro melhor passando a bola é a equipe dos Chargers, contra o quarto melhor correndo com a bola, que é a equipe dos Ravens. Então eu espero um jogo daqueles, olha, incrível. Você tem que colocar, esse aqui é o jogo da TV principal. Com toda certeza é o jogo da TV principal. Nas telinhas secundárias ali você pode colocar, por exemplo, o Vikings e Panthers. Falei que ia falar dos Vikings, está aqui falando dos Vikings, porque a defesa de Carolina é a melhor da temporada e vai dar trabalho sim para o Kirk Cousins. Cousins que não deve contar de novo mais uma vez com o Cooks, né? Mas o Mattison foi bem substituindo o Cooks na semana passada. Acho que vai conseguir colaborar bastante nessa equipe dos Vikings. E a gente tem um problema no Sam Darnold. O Sam Darnold começou muito bem, eu até falei, pô, tá vendo? O cara se livrou do Adam Gase, mas na semana passada, nas duas últimas semanas, nas derrotas dos Panthers, ele foi muito mal. Semana passada ele foi muito mal, um passo para touchdown, 3 interceptações, parecia o Sam Darnold dos Jets.
Então é uma situação ruim. A equipe dos Vikings é uma equipe que pressiona quarterback e a linha ofensiva dos Panthers tem permitido muita pressão e permitido sacks. Então espero uma tarde muito problemática para o Sam Darnold e acho que vai ser um jogo bem equilibrado, tá? É muito difícil prever quem que vai ganhar essa partida, mas é um jogo importante para os dois lados, tanto para Carolina não ir por água abaixo, tudo que você estava imaginando para essa temporada, quanto para os Vikings se manterem na briga, né? Porque a divisão, a NFC Norte está bem pegada, com outro jogaço que nós temos nesse mesmo horário, que é o jogo entre Packers e Bears. Esses jogos estão bem relacionados, porque Packers e Bears, o Packers está 4-1, o Bears está 3-2. Podemos ter duas equipes 4-2. Então, a briga fica totalmente bagunçada ali. Eu acho que vai ser uma tarde espetacular, especial nessa NFC Norte. Bears é um time que vem numa crescente e, olha, passando despercebido, tá muito under the radar, né? O Matt Nagy tá deixando um pouquinho algumas besteiras que ele fez de lado. Critiquei bastante, pedi até a cabeça do Matt Nagy aqui, mas as coisas estão se arrumando por lá e eu acho que vai ser um jogaço. Aaron Rodgers do lado, essa defesa forte da equipe dos Bears do outro lado, Justin Fields vai dar uma dinâmica, pode castigar essa secundária dos Packers que não me passa confiança nenhuma, que tem problemas, então eu acho que vai ser um jogaço. Tô prevendo um jogo bem equilibrado com a vitória dos Bears, tá? E tô prevendo também um jogo decidido por uma posse lá nos Vikings, então vai valer a pena demais você acompanhar esses jogos nesse horário das 2 da tarde. E uma outra partida desse mesmo horário aqui para ficar de olho, pode ser uma telinha menor, porque eu acho que os Chiefs vão vencer o Washington de qualquer jeito, mas é bom olhar, porque os Chiefs estão gerando preocupação, né? Tá todo mundo atento. O que está acontecendo com os Chiefs? Estão perdendo 2-3, vão viajar, vão encarar o Washington. Tem gente falando que é bom colocar o Heineken para jogar no Fantasy, porque essa defesa dos Chiefs é horrível, e de fato é horrível. Então a gente tem que ficar de olho. Eu acho que o Mahomes vai conseguir aí liderar o time para 35, 40 pontos, vai conseguir a vitória. Mas é uma partida que vale a pena olhar para não correr risco, ainda mais que essa defesa do Washington está sendo uma das maiores decepções da temporada. Então acho que o Mahomes vai dar conta no recado, mas é bom olhar até que ponto e principalmente ficar de olho na defesa dos Chiefs para saber se eles não vão entregar a paçoca mais uma vez. No segundo horário, alguns jogos importantes também, o principal dele, às 5h05 tem Cardinals contra os Browns. Arizona Cardinals, o único time invicto, 5-0. Enfrentando a equipe dos Browns, que estão lá 3-2. Então os Browns precisam muito dessa vitória. É um time que na semana passada perdeu por um detalhe, perdeu por uma posse de bola. Se tivesse mais uma, poderia ter conseguido. Fez um grande jogo contra os Chargers. E a equipe dos Cardinals não me passou confiança. Eu tô apostando que nessa semana vai cair o último invicto. Eu tô apostando na vitória dos Browns, jogando em casa. Uma defesa que vai conseguir dar trabalho lá para o ataque dos Cardinals. O ataque que já não funcionou contra uma defesa mais ou menos da equipe do San Francisco 49ers, então eu estou prevendo um jogo com muitos pontos, sim, mas com a equipe de Cleveland levando a melhor. E aí, para você assistir na telinha menor ali, outros dois jogos que vale a pena dar uma olhada. Tem que dar uma olhada na partida dos Cowboys, já vai falar na vitória dos Cowboys sobre os Patriots, porque vai ser isso, a vitória dos Cowboys sobre os Patriots. Os Cowboys um time que pode sim sonhar em chegar adiante, chegar muito longe, que é um time muito bom dos dois lados da bola e que tem um ataque que corre muito bem e passa muito bem. Vai ser um problemaço para a equipe do New England Patriots, que jogou muito mal contra Houston. Então eu estou apostando que os Patriots vão começar 0-4 jogando em Foxborough na temporada. A torcida esperou tanto, né? Passou uma temporada inteira sem assistir a equipe dos Patriots jogar lá em Foxborough e vai continuar sem ver essa equipe dos Patriots jogar no seu estádio. E tem um jogo importante entre Raiders e Broncos. A gente falou um pouquinho dessa partida ontem, que na semana 6 já é meio que um jogo de vida ou morte. Duas equipes que começaram 3-0, perderam seus dois últimos jogos. O cenário Raiders é de terra arrasada, com essa história toda do Joe Gruden, e os Broncos precisam dar uma resposta. Joga em casa, jogo difícil de prever também, é uma partida que vale a pena dar uma olhada. Não sei se a qualidade vai ser tão alta, por isso eu estou falando que esses dois jogos aqui você pode deixar menorzinho ali no cantinho, né, para ver um que não acho que vai ter uma grande qualidade, a vitória dos Cowboys sobre os Patriots, e esse outro que vai ser de qualidade baixa, mas de muita importância entre Raiders e Broncos. Quero saber a sua opinião. Deixa aí seus palpites também, diz os jogos que você não quer perder de jeito nenhum. A gente volta nesse final de semana, tá? Direto de Londres. Vou tentar fazer um esforço aqui para gravar algumas coisas direto de Londres pra gente seguir falando de NFL. Mas segunda, terça-feira eu tô de volta de qualquer jeito. Assina o canal, clica no sininho aqui embaixo e aí você vai receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado.
Até mais, aquele abraço.